Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Bom, nós estamos falando aí sobre a história do capitalismo, já falamos sobre a história do capitalismo no mundo. Hoje nós vamos falar aqui, pincelada, claro, poucos minutos, sobre a história do capitalismo no Brasil e o surgimento do serviço social. A gente viu que o serviço social ele surge diante das demandas das desigualdades sociais causadas aí pelas expressões da questão social. Fome, moradia, desemprego, enfim, diversas questões, principalmente depois da Revolução Industrial, assim, no mundo, na Inglaterra, né? E como isso chega no Brasil? O capitalismo ele chegou de maneira um pouco mais tardia no Brasil, e a gente vai falar aqui pelo menos algumas características, aqui, alguns pontos que fortaleceram o crescimento do capitalismo no Brasil. E o primeiro deles foi o período colonial, na época de 1500 a 1822, onde a gente vivia esse sistema colonial escravista e exportador. E aí as atividades principais eram a produção do açúcar, a extração do pau-brasil, do ouro e depois, posteriormente, o café. Então, o Brasil produzia essas matérias-primas para a Europa e dependia das decisões da metrópole portuguesa. Aí a gente viveu de 1822 a 1889 o período colonial, né? Perdão, período imperial. Império as primeiras mudanças. Após a independência, o Brasil manteve esse modelo agroexportador, com destaque para o café, que era o principal produto de economia da época, até o início do século XX. Como a escravidão persistiu até 1888 no Brasil, isso dificultou muito o surgimento de um mercado aí interno consumidor. A gente tem também, depois de 1889 a 1930, a República Velha e o início da industrialização. Foi isso, com o fim da escravidão e a proclamação da República, o Brasil começou a desenvolver as primeiras indústrias, principalmente no Sudeste, com o capital acumulado pelo café, né? Já dava muita riqueza para o país. E surgiram fábricas de tecidos, alimentos e produtos básicos. Mas ainda assim a economia era muito dependente da exportação. De 1930 a 1945, o governo Getúlio Vargas, aí a gente viu um período grande de governo, ele governou por 15 anos, marcou esse início da industrialização mais intensa e planejada no Brasil, com a criação de empresas estatais, né, como a Companhia Siderúrgica Nacional. E aí o Estado passou a intervir mais na economia, estimulando o crescimento assim, do país, na indústria e do mercado interno. Um grande boom de crescimento nesse período. Mas também foi nesse período que a gente faz um parêntese em que surge o serviço social no Brasil. Então lembra-se, assim como a Revolução Industrial no mundo trouxe e escancarou a pobreza, no Brasil também não foi diferente. Com o crescimento das grandes indústrias vieram os impactos também das desigualdades sociais. E assim, em 1930, a gente tem o surgimento do serviço social no Brasil. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. E falando ainda sobre o capitalismo, de 1945 até 1980, a gente tem o desenvolvimento do capitalismo, desenvolvimento do capitalismo urbano. O que foi isso? Na pós-guerra, após o Plano de Desenvolvimento Econômico do Brasil, o Brasil viveu uma fase de urbanização acelerada, expandindo a indústria, a infraestrutura, e surgiram grandes empresas nacionais e estrangeiras, e isso fortaleceu demais o capitalismo brasileiro, mas cada vez que a indústria cresce, cada vez que há um desenvolvimento econômico, há uma desigualdade e desequilíbrio e a pobreza é escancarada, porque dinheiro concentrado nas mãos de poucos e muita mão de obra sendo escravizada, com trabalho salariado. E aí a gente tem o surgimento do neoliberalismo no século XXI, atual que a gente vive. De 1980 até 2000 a gente tem o crescimento do neoliberalismo, mas também uma forte crise, a crise que o Brasil enfrentou da dívida externa, né, com uma inflação alta e com uma recessão também. E a partir dos anos 90, os governos liberais começaram a privatizar as empresas estatais. E aí, fazendo essa abertura de economia, de capital estrangeiro, tiveram novas formas de integração do capitalismo aí global. E aí a gente chega na era atual, que é o capitalismo moderno, contemporâneo, que a gente está vivendo, de 2000 até hoje no Brasil, onde o Brasil atualmente possui uma economia
chamada economia capitalista de mercado, com a forte presença do agronegócio. Então, o Brasil é muito forte nisso, né? Sempre a gente vê na televisão falando o Brasil é agro, né? O agronegócio, não é só agricultura, é o agronegócio, é o que envolve toda a tecnologia, toda a gestão, toda a industrialização dentro desse contexto, que é um setor de serviço e de indústria diversificado, isso que a gente acabou de falar. No entanto, mesmo com todo esse desenvolvimento que existe no Brasil, nós temos ainda grandes desigualdades sociais, desemprego e oscilações econômicas. Nós temos um quadro grande de desigualdade social no Brasil e o serviço social ele chega aqui, como eu falei lá no período lá da Era Vargas, em 1930. Surge no Brasil o serviço social, assim como no mundo também, surge por influência da Igreja Católica, com um caráter forte e assistencialista, né? E moralizador, ou seja, que é isso? Havia uma estrutura e havia um grupo que era considerado um grupo elite, um grupo que era considerado o grupo pobre, da pobreza. E naquele período existia a consciência também por parte de algumas pessoas religiosas e elitizadas que compreendiam e diziam que as questões sociais, as expressões da questão social, a pobreza, era resultado de pecado, desobediência a Deus. Por isso que a pessoa vivia naquela situação de miserabilidade. Olha que falta de compreensão, né? Moralismo total. E aí, a questão do serviço social está ligada à preocupação em suprir as demandas da questão social, decorrente da industrialização e urbanização. Então, sempre que há esse crescimento econômico, esse desenvolvimento econômico, é bom para o país? É. Mas em contrapartida também, se a gente não pensar naquele que está lá na ponta, prestando serviço, trabalhando, trabalhador assalariado, a gente vai ter sempre essa questão da expressão social, que é a desigualdade social. E aí a gente tem, então, em 1930, a chegada do serviço social, e em 1936 a gente tem a primeira escola de serviço social no Brasil, em São Paulo, na PUC. Depois a gente surge em 1937 no Rio de Janeiro e assim vai se espalhando pelo Brasil. E aí a gente vive de 1930 a 1960, ainda com essa forte influência da Igreja Católica, esse serviço social conservador, esse serviço social muito atrelado à religião católica, que tinha esse caráter de caridade, de filantropia, de ajuda, de promoção individual, né? Nunca pensava no coletivo, né? Na população toda, mas vamos ajudar um indivíduo e tal. Então, os profissionais atuavam para amenizar os efeitos da pobreza sem questionar as suas causas estruturais. E a gente vê que a causa estrutural da pobreza é o surgimento e a expansão do capitalismo. E aí, a gente vive de 1930 a 1960, o que a gente chama na história do serviço social, um período de serviço social bem conservador, ou seja, bem tradicional, né? Fazer o básico, dar ao assistencialismo e não questionar as estruturas sociais e o que poderia ser feito para minimizar ou reverter esses impactos e essas expressões da questão social. De 1960 a 70, a gente vai viver um outro momento, que a gente vai falar no próximo vídeo, de reflexão e reestruturação do serviço social. Mas fica aqui para a gente encerrar esse vídeo. O serviço social ele chega no Brasil em 1930 e ele vai até 1960 com essa estrutura bem conservadora, filantrópica e religiosa, com a forte impacto e presença da Igreja Católica. Mas depois de um tempo, há-se uma reflexão para pensar nas consequências do capitalismo dentro da sociedade que apresenta uma grande desigualdade, assim como no mundo também apresentou uma grande desigualdade social, econômica, financeira, enfim. E aí nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero encerrar também dizendo que eu vi um post ontem, domingo, no Instagram, do pastor José Henrique Vieira. Ele é sociólogo, cientista social, e ele diz assim, ele fez um post, né, da revista Ninja, página do Instagram Ninja também, que a riqueza de 1% da população acumulada na última década acabaria com a pobreza mundial 22 vezes. Isso a gente está falando, claro, de mundo, mas se a gente for pensar
Em Brasil, a gente também vê, gente, a quantidade de dinheiro acumulado na mão de poucas pessoas, e quanto muitas pessoas sofrem na questão da desigualdade social. Então é isso, refletir. Por isso que, de 1960, houve um período de reflexão e repensar sobre a postura do serviço social, e não ser apenas um serviço assistencialista. Por isso que o pessoal fala tanto, assistente social não vai fazer só assistencialismo, então, porque não é só resolver um problema imediato, mas é repensar o que causa esse problema e o que a gente pode fazer para minimizar aí essas expressões da questão social. Até o próximo vídeo, quando a gente vai falar especificamente sobre a reconceituação do serviço social no Brasil, a partir da década de 60 e mais forte ainda em 70. Um grande abraço, tchau, tchau.